Aqui é o Dr. Tássio Lima Tavares, falando da página do Doutor Idoso, e estamos online para mais um vídeo. Espero que vocês curtam o tema de hoje, que foi inclusive pedido por todos vocês aqui na página. Qual vai ser o tema dessa vez? O tema dessa live de hoje será pressão alta, hipertensão arterial e como que ela interfere nessas dores que a gente tem tão falado aqui na página, tá? Então a gente tem falado muito sobre os mais diversos tipos de dores que vão acometendo um idoso ou as pessoas que vão ficando mais velhas por conta do processo natural do envelhecimento, e vários desses motivos a gente tem discutido aqui na página. E aí, o que a gente vai fazer? Tem algumas coisinhas onde uma delas é a pressão alta, e essa pressão alta pode interferir diretamente nessas dores, como a gente vai aprender e entender um pouquinho hoje aqui na live. O que é a pressão alta? A pressão alta é quando nós aferimos a nossa pressão e aí, dentre as medidas que aparecem naquele aparelhinho, né, que é o esfigmomanômetro, ela tá alta. Mas tá, só porque a gente mediu, se a gente não medir, ela nunca tá alta? Não. Essa pressão, eu gosto de usar uma analogia muito interessante, que é como se fosse um rio. Um rio, ele tá sempre correndo. Certo? Ele está sempre indo naquela velocidade dele, que é a mesma. Se você está dentro de um barco descendo a favor da correnteza junto com o rio, e você pegar um remo e começar a remar, a sua velocidade vai ser o quê? Maior do que a do rio, certo? Beleza. Significa que a sua velocidade é exatamente igual à do rio sempre? Não, porque quando você começa a remar, sua velocidade fica um pouquinho mais rápida do que o rio. Quando você para de remar, a água vai te freando e você volta aí na velocidade do rio. Pronto. Eu acho que dessa forma vocês conseguiram entender como que funciona a pressão. E por que ela tem dois números. Aquele número maior é quando você dá as remadonas no rio mais rápida. E aí o barco corre mais. Para que serve esse tipo de pressão mais forte? Para poder levar o sangue mais rápido. É o movimento mais rápido na hora que o coração aperta e joga esse sangue. Quando o coração relaxa para encher de sangue, a gente tomar fôlego para remar de novo, o barco vai freando, volta para a velocidade normal do rio, e aí essa é aquele segundo número, que é a pressãozinha mais baixa. Significa que o seu sangue está sempre circulando naquela velocidadezinha mais baixa, que é a pressão mínima, a pressão diastólica. Esse é o nome técnico dela, certo? Agora, na hora que o coração aperta de uma vez e o sangue sai com mais força, que é como se você estivesse no barquinho e dado uma remadona forte, aquela é a pressão maior. Aquela é a pressão sistólica, certo? Então, essa é a pressão. O que acontece é que essa pressão é definida por diversos fatores, certo? Um deles é o tamanho do rio. Vocês já viram que quanto mais estreito for o rio, mais rápido a água vai? É mais ou menos exatamente igual acontece no nosso corpo. Quando as nossas artérias elas se contraem, então, por exemplo, geralmente num período mais frio, a pressão tende a ser um pouquinho mais alta, porque ele contrai. Aí, para diminuir essa pressão, para ela sempre ficar igual, o coração bate mais fraco. Mas se o coração batesse da mesma forma e ficasse frio e apertasse, o sangue iria ter uma pressão maior, tá certo? Agora, quando a gente abre e o rio fica bem mais largão, igual grandes rios que a gente vê por aí, a água desce bem sereninha, bem devagar. Por quê? Porque aumenta o espaço e aí ela não tem que ir tão rápida. E aí é quando a gente dilata nossos vasos. Então, por exemplo, quando fica muito quente, aí o que acontece? O que tende a acontecer? Dilata, a pressão tende a cair. Esse é o ajuste de pressão normal que acontece no nosso corpo por conta da contração e relaxamento dos vasos sanguíneos, que é a vasodilatação que vai acontecendo nos vasos para poder fazer esse controle, junto com o controle da força do batimento do coração.
Certo, beleza. Então a gente conseguiu entender o que significa aqueles números, né? A ideia do como se fosse um rio, que ele tem sempre uma velocidade constante. Quando dá uma batida mais forte, a gente atinge o pico. E tá. Essas pressões, elas servem para quê? Para levar o sangue para todo o corpo. Quando um paciente está lá, grave, na UTI, sofrendo de uma coisa chamada hipotensão, a pressão fica muito baixa, é porque a velocidadezinha é tão leve, tão fraquinha, que não consegue chegar em todo o corpo. E aí começa a ter locais que vão ficando sem receber esse sangue. E aí as complicações, os problemas decorrentes da hipotensão. Só que detalhe, essa hipotensão geralmente acontece com pacientes instáveis, graves, em UTI. Quando você está em pé, conversando, mesmo que dê uma pequena moleza, hoje a gente define que não existe mais uma pressão baixa. Por quê? Porque pressão baixa é para os pacientes que estão ali chocando, em choque, internados em UTI, e aí geralmente fica ali por volta de 5, 6 por 4. Abaixo de 4 nessa mínima, o sangue não consegue chegar no corpo todo, tá? Cuidado com medidas erradas. Então aqueles digitais podem estar com algum defeito, mais velhinhos, muito tempo que você vem usando o mesmo sem fazer a calibração, e eles podem estar medindo errado e aí às vezes dá uma pressão dessa, você assusta. Tenta repetir, usa um outro aparelho para poder não ter esse tipo de problema, tá? Mas, vamos supor, você tem a pressão sempre lá, 12 por 8, e aí um dia deu 9 por 6, pode ter acontecido alguma coisa, os seus vasos podem ter dilatado, nesse dia você pode ter bebido menos água, a desidratação costuma abaixar um pouco a pressão, então geralmente a gente pede para poder aumentar a ingesta de água, para poder tentar aumentar a pressão, quando isso costuma acontecer, certo? Então a gente não preocupa e não dá muita importância para essas pressões baixas, que a pessoa está bem, tá? Geralmente, quando tem realmente as pressões baixas, tem que ser tratada de uma forma completamente diferente. Às vezes, até mesmo o batimento cardíaco tá funcionando errado, de uma forma diferente. Mas, ok, como que funciona esse ajuste da pressão? Poxa, se é 12 por 8 que é o correto, por que que do nada meu corpo está querendo fazer a minha pressão ficar mais alta? Por conta de inúmeros motivos. A gente já conversou algumas vezes aqui na live, falamos de alguns outros detalhezinhos e outros temas, mas um dos principais são aqueles fatores que interferem nessa alteração da vasodilatação e vasoconstrição das nossas artérias. Tá? Então o que é que causa isso? Tabagismo. O tabagismo, o cigarro, a nicotina, ela vai endurecendo as nossas artérias e elas não conseguem dilatar e contrair para fazer o ajuste da pressão. Quando vai acontecendo esse enrijecimento, o que ocorre é que a pressão tende a querer ir subindo. O vaso deveria dilatar para poder diminuir a pressão. E aí isso não acontece. E aí na hora que isso não acontece, a pressão subiu e ficou alta. Outros fatores que interferem e agem diretamente nesse reajuste da pressão, que deixa os vasos mais endurecidos, além do tabagismo, é o uso de bebidas alcoólicas cronicamente, em grande quantidade. Já viu que em pequenas doses o álcool, inclusive, ajuda a ter uma melhor capacitação do coração, em pequenas doses. Isso não significa que você tem que ser um alcoólatra, beber todo dia, beber muito, sempre ficar bêbado, que isso está completamente errado, porque igual tudo no mundo, excesso sempre faz mal. Então, essa é o ponto principal, tá? Então, tabagismo, alcoolismo. O que mais? Manter o colesterol e os triglicérides muito altos. Quando ele vai ficando mais alto, eles vão se depositando nos vasos, as famosas placas de gordurinhas. Quando essas placas de gorduras vão se formando e vão aumentando, elas vão deixando os vasos com um calibre, inclusive, menor. E aí, o que acontece? A pressão vai ficando mais alta. E aí, essa pressão mais alta não consegue dilatar, porque já está apertadinho por um monte de placa de gordura, e aí, com isso, a pressão vai ficando mais alta. O que mais? Falta de atividade física, falta de preparo, condicionamento físico. E aí entra um detalhe. Geralmente eu falo aqui que atividade física não é só caminhada. É muito comum, não, tem que fazer atividade para poder suar. O pessoal geralmente fala isso.
Só caminhadinha às vezes não serve. Então, cada coisa tem a sua função. A gente não pode desmerecer isso de forma alguma. Mas, como eu já falei, inclusive nos outros vídeos que a gente bate muito na tecla de atividade física, dores corporais, a caminhada, ela exercita a perna e a parte cardiorrespiratória. Batimento cardíaco e respiração, condicionamento físico. Ok, isso é ótimo para essas partes. Caminhada não vai te resolver um problema de dor no pescoço. Caminhada não vai resolver um problema de dor nas costas. Caminhada não vai resolver um problema de dor no ombro. Caminhada não vai resolver um problema de dor nas mãos, aqui no cotovelo, nesses ossinhos de tendinite. Não vai. Ela tem a sua função, ela tem a sua indicação e realmente a gente tem que fazer os exercícios de movimentos em casa, todos aqueles, os alongamentos e atividade aeróbica de respiração para melhorar todo esse condicionamento. Esse é o santo grau, esse é o ideal, esse é a meta, o faixa preta, o alcançável. Quando você consegue manter uma rotina de fazer tudo isso. E aí a qualidade de vida vai chegar lá no alto, porque você vai conseguir trabalhar todos os pontos principais de dor. Agora, por que que a atividade física, essas mais intensas, essas aeróbicas, melhoram? Porque ela vai trabalhar o aceleramento do coração e a diminuição da frequência, a volta à frequência de repouso. Então, na hora que isso acontece, ela volta para o repouso, ele vai meio que treinando o coração a dar esses piques de batimento mais rápido e voltar. E sem falar, porque ele vai ficar treinando. Porque na hora que o coração começa a bater muito rápido, muito forte, tende a pressão subir. O que o corpo faz? Ele começa a esquentar, ele dilata os vasos e faz o ajuste. Não é para a pressão ficar subindo e ficar muito alta numa corrida. Porque senão você vai ter um problema por causa da pressão alta na corrida. Né? Não é porque você está fazendo atividade física que sua pressão pode subir. Não. Se a pressão está subindo por qualquer motivo que seja. Ah, tomei café, a pressão subiu. Fiquei nervoso, pressão subiu. Deu uma caminhadinha ali no vizinho, pressão subiu. Acordei, a pressão subiu. Tá errado. Ela já está desbalanceada. O corpo, ele é inteligente. Ele tem os seus medidores, os seus termômetros de pressão que fazem esse ajuste da melhor forma possível para que ela sempre fique no normal, que é até 13,5 por 8,5. 14 por 9 já é alta, já está errado. E qualquer uma das duas que passar disso está errado. Por quê? Porque imagina que você está correndo rápido demais no barco. A chance de dar errado é alta. Então a máxima, esse 14, o 140 ali, não pode. Não pode passar disso, já está errado. Porque é exatamente esses picos que têm chances de dar as maiores complicações agudas que a gente tem. Que é o AVC, o derrame, porque estoura um vaso, porque a pressão é alta demais, a pancada é muito forte. Ele não suporta, estoura e derrama o sangue no cérebro. E aí inúmeras complicações, muitos problemas. AVC, né, que a gente falou, e o infarto, que também pode ser ocasionado por conta de um pico de pressão muito forte. Então, por isso que a gente tem que cuidar dessa pressão. Mas não só ela. Se o rio está correndo rápido demais, é uma pancada constante muito forte. Isso também faz mal. Às vezes até mais mal, porque é constante. É aquela velocidade de sempre tá ela, que é o número menor. Então ele nunca pode passar de 90. Então se ele passar de 90, também já está errado. Atenção, procura um médico. Vai lá, faz a aferição, às vezes a gente pede um exame, se ela estiver só oscilando. Às vezes é um momento do dia em que isso está acontecendo. E aí a gente vai tentar trabalhar da melhor forma possível para poder corrigir essa pressão. Eu tinha feito aquela perguntinha agora há pouco, que é: poxa, se meu corpo sabe que a pressão ideal é essa, por que a hora que sobe ele não ajusta? Primeiro, porque ele às vezes não consegue, porque o seu corpo já está todo bagunçado, que ele não te permite ajustar e fazer esse ajuste. Outro motivo é o seguinte, a gente já tocou nesse assunto algumas vezes aqui na página, que é o nosso corpo tem o que ele considera como normal. E o normal é o que mais está acontecendo. Então a sua pressão quando nasce, quando vai acontecendo as coisas, o normal dele é ali o seu 12 por 8, 11 por 7. Tem pessoas que é normal ter a pressão 9 por 6. Normal, ok, é isso. Começa a acontecer algumas coisas que vão mudando tudo isso.
que vão mudando essa forma como o coração vai lidando com a pressão. E aí ela começa a ir subindo. E o coração, opa, tem que abaixar, tenta abaixar, 12/8, não tá subindo, 12/8, ele tenta, consegue abaixar. Só que chega no momento que ela fica tentando forçar para subir demais. O corpo para e fala, poxa, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu tô tentando jogar para baixo toda hora, e ela fica querendo subir. Eu acho que o normal não é mais 12/8. O normal é 14/9. E aí, beleza. Ele organiza no 14/9, a hora que sobe um pouquinho, ele volta para 14/9. A hora que cai um pouquinho, ele empurra de volta, sobe para 14/9 e vai assim. Aí começa a acontecer outras coisas. O paciente começa a ganhar mais peso, começa a ficar mais sedentário, começa a ter uma dor e não quer fazer nenhum tipo de atividade porque a dor vai aumentar. E aí a pressão começa a subir de novo, aí começa a ir lá para 15, 15/11, 15/11, aí ele empurra para 14/9, mas está sempre subindo. O organismo chega num ponto, interpreta que não, essa pressão de 14/9 não está normal mais não, o normal agora é 15/11, vamos subir. Aí ele sobe o padrão normal, 15/11. E aí a hora que a sua pressão cai para 12/8, ele volta a querer subir ela, ele contrai ali para poder aumentar a pressão. Porque o normal do seu corpo é 15/11, por causa de todos esses ajustes que o corpo vai fazendo ao longo do tempo. Por isso que não adianta tomar um remedinho de pressão só quando a pressão está alta. Se você faz isso, você nunca vai ensinar o seu corpo a chegar num padrão normal. Porque assim que você toma um, ele cai. Mas o seu padrão já por alguns anos, alguns meses, já está ali 15/11. Então ele vai subir de novo. É por isso que quando um médico prescreve uma medicação de pressão no começo, as primeiras vezes, é essencial que ele não perca nenhum remédio, que ele não esqueça pelo menos umas 2, 3 semanas, para ele conseguir abaixar aquela pressão e o organismo setar, zerar, padronizar aquela pressãozinha um pouco mais baixa, para que dessa forma ele entenda que aquilo é o normal. E aí quando ela subir, o organismo tenta jogar e puxar para baixo de novo, com o auxílio do remédio. Na primeira vez que a gente passa um remédio, a gente nunca quer botar 12/8 se a pressão está ficando muito alta. Porque abaixar demais pode inclusive dar desconforto, o paciente pode ficar tonto, pode ficar sonolento, pode inclusive querer cair, perder o equilíbrio. Por causa disso, quando a gente começa com remédio, é para jogar esse padrão um pouquinho mais para baixo. Na próxima consulta que o paciente retornar, a gente vai ver como que ficou, vai ajustar, aumentar a dose, passar um outro a mais para botar mais para baixo. E assim a gente vai ficar fazendo até chegar no ideal, que é o 12/8. O ideal é sempre que ela vá diminuindo até chegar lá. Se a gente abaixa de uma vez, pode dar problema. Tá? A gente tem que abaixar de uma vez quando ela tem o tal das crises hipertensivas, quando ela passa de 18, 20, 20/11, 20/13. Está muito alta esse 20. A chance disso aí acontecer um problema muito grave, como por exemplo um AVC, é altíssima a chance disso acontecer. Então a gente abaixa, mas geralmente a gente abaixa ali para 14, 15, isso já é ótimo. E aí passa o paciente para poder ir para o postinho, para o médico de saúde da família, para um clínico geral, para o seu médico que te acompanha, para ele fazer esse ajuste. E isso tem que demandar tempo, precisa demorar para poder fazer o ajuste da melhor forma. A gente não pode querer fazer tudo correndo. Você começar a fazer todos os exercícios hoje, amanhã você está toda dolorida. Porque esse é o problema. A gente não foi feito para fazer tudo de uma vez. Tem que ser gradativo, de poucos em poucos, para a gente ir acostumando e não sofrer os problemas disso. Tá certo? Então é por isso. A gente tem esses padrões que o nosso corpo interpreta. Tá bom? Outra coisa que geralmente eu vejo muitos pacientes falando no consultório é: poxa, doutor, vai ficar passando mais um remédio? Por que você está passando? Estou tomando 3. É porque, às vezes, é muito mais interessante, para fazer o ajuste de pressão, associar medicamentos que agem de formas diferentes, do que pegar um e botar a dosagem lá em cima. Porque quando a gente faz isso, quando a gente aumenta muito a dose, a chance dos efeitos colaterais daquele remédio começar a aparecer é muito maior. Porque a dose está maior, os miligramas estão muito alto. Então é muito melhor e mais saudável passar vários remedinhos na dosezinha baixa, que a chance de efeito colateral é bem menor, do que aumentar uma até dose máxima, para depois botar outro, aumenta ele até dose máxima, que a chance de dar efeito colateral é muito alta. Tá?
Então é por isso que a gente passa. E é melhor que nós passemos vários remedinhos com a dosinha mais baixa. E de forma que eles ajam de formas diferentes. Porque, por exemplo, quando você quer chegar num lugar, às vezes é muito melhor você ir, para poder fazer essa pressão abaixar, agir de vários mecanismos do que tentar você... Igual, vamos supor que você tem que fazer uma obra. É muito melhor você contratar um monte de pessoas e onde cada um faz a sua partezinha do que você querer ficar doido querendo fazer tudo de uma vez, tudo sozinho. A chance de dar errado, de ter os efeitos colaterais, de tentar fazer e sair alguma coisa errada, é muito maior. Tá? Então acho que essa comparação que eu acabei de pensar aqui agora ficou bem interessante para vocês entenderem. Então às vezes é melhor dividir essa responsabilidade com outros mecanismos de pressão. Tá certo? Então é por isso que é importantíssimo controlar. Só já avisar, semana que vem eu vou fazer um teste. Na quarta e no sábado eu vou fazer as lives às 4 horas da tarde, às 16 horas. Porque eu estava dando uma olhada nas estatísticas e a maior quantidade de acessos aqui na página é esse horário. Então vamos tentar pegar um pessoal que nunca conseguiu participar aqui ao vivo, online. Vamos tentar levar, porque o que o pessoal vem me falando bastante é muito bom assistir suas lives, mas participar delas ao vivo é muito melhor. Então vamos dar essa oportunidade também para as pessoas que estão entrando às 4 horas. A minha sistólica é 10 e a diastólica é 5, variando para 6. É normal? É sempre assim. Ótimo, Elisa. Excelente. Mantém. Não tem, como eu disse, aquela questão de pressão baixa. A pressão baixa é quando você começar a sentir cada vez uma fraqueza muito forte, sonolência violenta ali. Aí na hora que você estiver passando mal, inclusive pode dar vômitos. A hora que afere a pressãozinha tá baixa, o batimento cardíaco baixo também. E aí vai precisar de internação, UTI. Então pressão baixa é nos casos de choque. Né? O paciente começa a ficar chocado, um choque cardiogênico de origem de coração. Então normal a pressão, excelente, pode manter desse jeito. Minha pressão é alta, doutor. Tenho também síndrome da roupa branca. Vou ao médico e ela sobe mais. Zezé, mas ela não sobe quando você vê o médico aqui no Doutor Idoso na página não, né? Porque senão, em vez de estar fazendo bem, tá fazendo é ruim. Mas brincadeiras à parte, isso acontece por causa da ansiedade, da tensão, de ir no médico. E isso acontece com algumas pessoas. Normal, pra gente tirar essa teima, a gente geralmente pede o mapa, medição ambulatorial da pressão arterial. Né? A gente bota o aparelhinho, ele fica ali com você no bolso, medindo a pressão durante todo o dia, de 10 em 10, de 15 em 15 minutos, pra gente fazer a curva e ver. Porque tem pacientes que a pressão começa a ficar alta só à noite. A gente faz um remedinho à noite. Tem pacientes que é só de manhã, de noite ela fica baixinha, ótimo. A gente passa remedinho só de manhã. Tem pacientes que fica só normal. Tudo tranquilo o dia todo. A hora que vai no médico ela sobe. Então é mais ou menos por isso. O ideal é que ela não subisse. Mas se durante o seu dia, que você não tem muito contato com ninguém de roupa branca, e ela fica normal, ótimo, não preocupa. Só ficar mais atenta que isso tende a ter uma tendência maior a desenvolver pressão arterial no futuro. Então para isso, cuidar da alimentação, atividade física e nesse caso fazer uma caminhadinha. Mas se a senhora tem a pressão alta e ela tá ficando alta sempre que a senhora mede, ajuste do remédio. Se ela tá ficando maior do que 14/9, não deixa. Porque é um pulinho para acontecer algum problema e a gente não quer isso. Então é uma coisa extremamente fácil, segura e tranquila. Você vai tomar o remédio certo e ótimo. Dificilmente essas medicações têm efeitos colaterais, elas estão mais do que validadas. Tem gente demais que toma, nenhum problema. Vira e mexe, surge uma pesquisa que fala o remédio tal tá aumentando a chance de dar câncer de não sei o que. Não é por isso. A maioria das vezes, quando você aprofunda nesses estudos, é por vício de medicamento. Igual quando falaram no começo aqui da pandemia da questão do ibuprofeno. É porque a maior parte das pessoas tomam ibuprofeno como anti-inflamatório. É o mais comum, o SUS disponibiliza de graça. Então a chance de dar problema nessas pessoas que estão tomando é muito maior, porque tem muito mais gente. Meloxicam. Poucas pessoas tomam meloxicam. Naproxeno. Cara, é difícil ver alguém que toma um naproxeno como anti-inflamatório. Porque ele tem um desconforto gástrico muito forte. Então, por causa disso, a chance de pegar uma dessas pessoas que tomam esses remédios e deu complicação é menor
porque a amostra, a quantidade é bem menor. Então a questão às vezes é por causa disso. A quantidade de pessoas que usam esses remédios para pressão, losartana, enalapril, captopril, hidroclorotiazida, atenolol, furosemida, espironolactona, é muito grande a quantidade de pessoas que tomam esses remédios. Então, por causa disso, já está mais do que comprovado que eles são muito seguros. Então, toma o seu remedinho certinho, deixa a pressão afiadinha ali no 12/8, até ali 13/8,5, mais do que isso não tá legal. Então, procura o médico, gente, vamos fazer um ajuste dessa medicação da melhor forma possível, porque só vai trazer benefícios. Você vai diminuir muito a sua chance de dar problemas. Fazer cirurgia na veia aorta quinta, me interno quarta, por isso ficar ausente esse tempo. Ah, sim, Marinete. Muito boa cirurgia para a senhora, tá? Que tomara que dê tudo certo, que corra super bem, tá bom? E assim que terminar, assim que a senhora conseguir retornar aqui no canal, manda, ó, passei pela cirurgia, deu tudo certo, correu bem, tá bom? Então, um grande abraço, muito sucesso aí e vai dar tudo certo. Deus vai ficar com a senhora. E a gente vai sentir falta de você aqui também. Estou com inflamação no nervo ciático. Tem cura? Sim, Fátima, tem cura. Esse é mais ou menos o grande foco aqui do canal. Colocar as pessoas que estão com problemas no nervo ciático, pegar elas e botar a cura. Curar e resolver esse problema, tá? Faz alongamento. Olha o meu vídeo que eu falo sobre alongamentos e todas as livezinhas de dor que eu venho citando aqui, que cada uma delas tem umas dicasinhas e uma parte muito interessante para a senhora colocar em prática, para a gente conseguir desinflamar esse seu nervo ciático de uma forma muito mais saudável, sem ficar fazendo uso de anti-inflamatórios que fazem cada vez mais mal pelo uso crônico. Usar isso muito, ataca muito o estômago, ataca muito o rim e vai te trazer problemas. Não bebo e não fumo, ótimo, Celi, mas tem um componente genético fortíssimo para pressão. Então, se papai e mamãe têm pressão alta, tem grande chance de você ter recebido esse presentinho. Então, cuidar. Atividade física, caminhadinha, isso tende a melhorar a pressão e evitar com que ela suba, principalmente nos pacientes que têm histórico familiar de pressão. Doutor, eu sou infartada, mas adoro um vinho. Tô morrendo de vontade, mas tenho medo. Vera, então, essa questão é aquilo. Gosta do vinho. Que tanto? Que quantidade? Não pode exagerar. Mas o principal de tudo, nessa situação que a senhora está passando, evita que a sua pressão suba, fique alta. Eu não sei quanto tempo tem que aconteceu esse infarto da senhora, mas se ele já tiver, por exemplo, uns mais de 6 meses, deixa a pressão ajustadinha e procura o seu cardiologista. E aí, ou o médico que acompanha a situação, e aí pede a orientação dele. Fala, mas é aquilo. Se ele liberar, ele vai liberar uma tacinha ali no dia e olhe lá. Como eu falei, o álcool em uma quantidade menorzinha tem um grande benefício para a parte cardíaca, para a parte arterial. Mas o problema é que nesse caso, ele não vai servir para poder prevenir mais, porque já aconteceu o incidente. Então a gente entra num território meio nublado, meio polêmico, meio tortuoso, que precisa realmente fazer a orientação adequada para a senhora. Tem que ser individual, a senhora e o seu médico, com o seu histórico, os remédios que a senhora toma, quais são as medicações todas que a senhora toma, quais são as outras doenças que tem e como está essa situação do infarto que aconteceu. Se chegou a colocar stent, se não colocou, qual foi os danos que já ocorreu no coração, no tecido muscular. Mas então, enquanto a senhora não vai lá, mantém sem cuidado, cautela, e aí procura esse atendimento e essa orientação adequada aí para a senhora. Mas vamos seguindo. É melhor tá aí, tá viva, não ter ocorrido nada, ter dado tudo certo e evitar com que isso aconteça e agrave no futuro, tá bom? O meu triglicerídeo, o último de 2 meses atrás, estava 132. Evolução. Colesterol 128, glicemia de jejum 83. Excepcional, Elisa. Continua desse jeito, tá bom? Atividades físicas variadas, 3 na semana, sempre acompanhada por um profissional. Pronto, Sueli. Mantém desse jeito que tá ótimo e vai manter sempre a ideia da pressão nunca ficar querendo subir.
Mas quando fui ao cardiologista, ele falou que a pressão estava alta e o colesterol também. Ah, entendi. Então, nesse caso, Sueli, tem grande chance, às vezes, de ser a famosa interferência do papai e da mamãe. Seu pai e sua mãe pode ter acabado passando essa interferência, esses probleminhas da pressão para a senhora, inclusive até mesmo o colesterol. Então, às vezes é uma coisa que a gente não tem muito o que fazer, tá? Se a atividade física está fazendo, não é para poder parar. Deu pressão, então vou ter que parar. Não, continua, porque só tem benefícios. Isso aí não vai te trazer vantagens só pela pressão. Vai trazer vantagens por outras questões, condicionamento, melhora do batimento cardíaco, diminuição de chances de vir a desenvolver qualquer uma outra doença crônica, uma neoplasia, um câncer, um tumor, qualquer outra coisa, por conta dessa qualidade, desse hábito de vida mais saudável. Agora, quanto ao colesterol, um ajustezinho de alimentação vai ser adequado. Às vezes um remédio só para poder jogar aí para baixo, porque a sua qualidade de vida, os seus hábitos de vida estão cada vez mais saudáveis pelo que você está falando. Isso é muito bom. Meu coração às vezes dá umas sacudidas, ou seja, treme muito, só às vezes. Isso aí tem que dar uma observada se isso não acontece por conta de alguns alimentos específicos, geralmente os que são ricos em cafeína. Então, café, Coca-Cola, chá mate, chimarrão, tererê, chá preto, todos eles, aqueles chás de marcas, né, para emagrecer, Herbalife, não vou ficar fazendo propaganda, mas esses chás têm cafeína na sua composição. E aí essa cafeína pode estar estimulando essas chacoalhadas, essas batidas, essas batedeiras. Isso por conta da cafeína. Ela estimula e deixa o batimento cardíaco um pouco mais exacerbado. E aí por causa disso, em alguns momentos, ele bate mais do que devia. Então pode ser por isso. Tenta fazer um certo controle desses alimentos e observa. Porque essas batidas erradas pode ser por isso. É isso que meu cardiologista disse. Parabéns, tomo uma vez ao dia, estava com 19/7 e aí ele passou esses remédios manipulados, tá? Abaixa, deixa essa pressãozinha baixa aí da senhora que vai ser ótimo e vai melhorar. Sou diabética e hipertensa, faço o tratamento, 17 anos atrás tive um AVC. Até aí, não sabia que era hipertensa, eu não sabia meu sintoma, foi sono e não estava acostumada a dormir durante o dia. Dormi, acordei com a boca torta, fui socorrida rápido, não fiquei com sequelas, mas tive um pequeno vazamento no cérebro. Estou me cuidando até hoje. Olha aí, Maria. Isso pode acontecer e é muito comum de acontecer por conta de picos de pressão. Então, controlar a pressão, pessoal. Não deixe ela passar de 13/8,5. 13/85, 130/85. Porque subiu, tem chance de acontecer no momento em que você menos espera. E, poxa, para que dar a chance para algo que é completamente fácil de medir? Você compra um aparelhinho na farmácia. Tem os de braço, mais baratinho, mede tão bem quanto para poder fazer a rotina ali, a triagem, né? Você mesmo se triar a sua pressão. Qualquer postinho, só ir lá falar que quer pedir a pressão, eles medem para você sem problema nenhum. E se tiver alta, tomar um remedinho. Não precisa ter preconceito com esse tipo de medicação, porque os efeitos colaterais são mínimos e os benefícios são inúmeros. Esse é um dos poucos remédios, esse de diabetes, que geralmente a gente tenta tirar porque tá tomando remédio demais. A gente tira quando dá para tirar, mas os benefícios de manter a pressão adequada são inúmeros. Então, se você está com a pressão ficando alta, não deixa não, tá? Que isso vai ser só problema para você. Doutor, eu fui fumante por mais de 40 anos. Nunca sentia cansaço, mas precisei fazer cirurgia da retirada da tireoide. Para isso, precisei parar de fumar. Já faz 1 ano que não fumo e volta e meia sinto cansaço. Então, Bia, às vezes quando a gente está mais jovem e está fumando, não vai ter cansaço, a gente vai conseguir correr bem, vai estar totalmente descontraído e vai. Por quê? Porque a gente está novo, a gente está jovem. Por exemplo, 40 anos atrás, a senhora tinha quantos anos? Então, bem mais nova. E aí o corpo funciona de uma forma completamente diferente. Ele se adapta muito bem para isso. A gente precisa disso. E a gente tem esse estoque inteiro, então precisa só disso. Vai fumando, vai diminuindo o seu tamanho do galão, mas só usa isso. E a idade vai diminuindo. Chega num momento em que o seu galão é menorzinho agora. E você usa isso. E aí começa a dar
a falta de ar, por conta do uso crônico, os danos que teve. Mas tem uma coisa, igual eu falei no vídeo que eu falei de tabagismo na terceira idade. Não sei se a senhora já viu, é interessante, já que a senhora fumou, que vai ter muitas informações boas para a senhora acabar adquirindo lá. Onde uma delas é que, por volta de 3 até 5 anos, os pacientes que pararam de fumar têm riscos de desenvolver doenças decorrentes do cigarro exatamente iguais às pessoas que nunca fumaram. Então isso é uma notícia muito boa. A senhora tem 1 ano. Daqui 2 anos, até daqui mais uns 4 anos, de 2 a 4 anos para frente agora, as chances da senhora vir a ter qualquer problema decorrente do cigarro é igual de uma pessoa normal, porque a senhora parou de fumar. E aí, com o passar do tempo, essa capacidade respiratória tende a ir melhorando cada vez mais. E aí, se ela for melhorando cada vez mais, só vai trazer benefícios para a senhora. Então, mantenha assim, não queira voltar a fumar, porque só vai trazer problemas. E se a senhora manter esse tempo sem fumar, a senhora vai entrar na estatística igual pessoas que nunca fumaram. Os problemas que o cigarro causou no período em que a senhora fumava vão ter. A senhora tem esses probleminhas. Inclusive, essa parte do cansaço que a senhora está referindo pode ser inclusive por isso, tá? Mas daqui a alguns anos a senhora tende a acabar com isso e não ter mais esses desconfortos, tá bom? Então é cuidar da saúde que vai ser muito bom. Tenho pressão alta, queria saber por que só mais à noite. Enilda, essa questão é mais características individuais, características, componentes genéticos. Tem pessoas que é mais de manhã, tem pessoas que é à tarde, tem pessoas que é à noite, só na hora que está dormindo. Então não tem uma explicação para isso. A maioria das vezes as justificativas são padrões genéticos de ajuste. Às vezes à noite, na hora que deveria dar a relaxada para dormir, seus vasos continuam mais tensos. E aí a pressão sobe um pouquinho. Mas não tem motivo, mas para isso, toma um remedinho à noite que vai te trazer melhoras. Sou do Ceará, tenho 60 anos, sou hipertenso, tomo remédio para pressão, losartano, amlodipino e Deuriquis. Mas sou muito nervosa, pois a família me dá trabalho. Ê, Lucimar, toma os remedinhos, não deixe a pressão subir. Mesmo que a senhora é nervosa, a pressão não pode subir, porque senão vai dar só problemas para a senhora, tá? Mas leva a família no psicólogo, vai lá, faz uma terapia em grupo, uma terapia familiar, tenta colocar as coisas em ordem para poder não ficar dando trabalho para a senhora, tenta fazer alguma coisa para tentar corrigir isso. Senta com eles, chama eles para poder conversar, aproveita esse fim de ano que vai juntar a família, Natal, Ano Novo, não sei se vai dar, se vai ser isso no caso da senhora, mas falando para todo mundo e tenta colocar isso aí em dia e falar, ó, tá me fazendo mal, isso não tá bom. E aí assim, tende a colocar as coisas em dia. Aproveita esse momento de contatos com a família para corrigir possíveis atritos pro ano que vem. Doutor, às vezes fico sem dormir e o meu coração fica a milhão. É hipertensão arterial? Não, Eliana, não é pressão alta. A hora que o coração começa a acelerar e bater muito, isso aí é uma taquicardia. Taque de muito, cardia de coração. Coração batendo muito. Cuidado para não confundir com ataque cardíaco, porque não tem nada a ver. É um ataque cardíaco. É um aceleramento do coração. Isso pode estar geralmente associado com o aumento de cafeína ou alguma alteraçãozinha de arritmia. Aí, para isso, é interessante um médico auscultar, ver se isso acontece só em alguns momentos do dia, se acontece isso por algum outro motivo, mas isso não é pressão alta. Pressão alta é quando a gente bota aquela mangueirinha aqui no braço, aperta, incha e aí mede para ver quanto que tá o número da pressão. Minha pressão é 14/9 e é normal. Não, Terezinha, pressão 14/9 não é normal. O seu corpo definiu como 14/9 normal, mas não tá bom. Abaixa, porque isso vai melhorar as suas condições, sua qualidade de vida. Já fiz esse exame, tomo losartana 100 e à noite amlodipino 5. Tenho arritmia, tem dia que tô tonta, é bom procurar um cardiologista? Isaura, às vezes não um cardiologista, procura um médico do postinho ou um clínico geral, e aí ele vai conseguir dar uma orientação inicial para a senhora, para poder ver como que tá, fazer uma ausculta cardíaca, ver como é que tá a qualidade da sua pressão. Dá uma pausinha aqui nas perguntas e vamos para aquela segunda parte da live, que é: por que quando a pressão tá alta, eu sinto dores? Por que eu tô com muita dor nas costas
e eu faço as coisas, não resolve e ela continua doendo. Porque sua pressão pode estar alta. Então isso aí é uma coisa importantíssima para a gente ter em mente, que é, quando a pressão está alta, todas as dores ficam maiores. Todas as dores ficam exacerbadas, ficam aumentadas. A nossa percepção de dor é maior quando a pressão está sempre alta. Então isso é interessante da gente levar em conta, porque ela fala e casa perfeitamente em tudo que a gente tem dito aqui na página. Então é um assunto que é extremamente interessante e importante nós tratarmos. Porque lembra no vídeo anterior que eu falei, se você fizer isso, as suas dores vão continuar acontecendo? Uma delas é, se você não controlar a sua pressão alta, as suas dores vão continuar aí, por mais que você faça qualquer coisa. Não sei se alguém já passou por isso, mas vocês já viram em momentos que você tem um pico de adrenalina, toma um susto, alguma coisa, e de repente você sente o seu corpo pulando, tup, 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 tup. É porque a pressão teve um pico e ela ficou muito alta. E na hora que isso acontece, aqueles lugares que estão mais inflamados, mais sensíveis, mais doloridos, tendem a doer. Então, pacientes que tomam um susto, uma descarga de adrenalina muito rápida, muito forte, e a pressão atingiu um patamar muito alto que você não está acostumado, e começou, por exemplo, a sentir uma dor no ombro, uma dor nas costas, pulando, tup, 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 uma dor de cabeça, significa que esses locais provavelmente estão passando por algum processo inflamatório, estão com algum probleminha. Quando a pressão baixar, essa dor pode sumir. Mas já é uma super alerta para você que provavelmente aquele local pode ter alguma coisinha, alguma coisa errada. Menos a cabeça, porque a cabeça é muito comum isso acontecer. Ter dores de cabeça quando a pressão atinge em patamares muito altos. E aí, quando ela atinge patamares muito altos, pode ter o risco de estourar, como eu falei, porque ela subiu de uma vez. A parede pode não aguentar e puf, estoura, arrebenta e aí tem o derrame. Pacientes que têm aneurismas, atenção redobrada, porque o aneurisma é um saquinho mais frágil, que tá uma barriguinha. Se a pressão sobe, sempre arrebenta no lugar mais fraco, e o aneurisma é o lugar mais fraco. Então o sangue vai vir muito forte, vai entrar, vai turbilhonar, e pode estourar o saquinho do aneurisma. Então quem já tem o diagnóstico e já sabe, não deixa. A pressão não pode passar de 12/8 de forma alguma, porque isso só aumenta o seu risco. Doutor, depois da pandemia você vai continuar com as lives? Porque você é um anjo enviado por Deus. Sim, eu não estou fazendo as lives aqui só por causa da pandemia, não. Vou mantendo o canal agora pra frente sem nenhum problema. A ideia é a gente ir mantendo esse canal aqui por muito tempo. Continuando produzindo, fazendo as lives, continuar produzindo conteúdo. Logo eu vou estar lançando um curso novo para vocês, pra gente conseguir dar mais atenção. Tá concluindo agora aquele curso do cuidador preventivo que eu anunciei lá em outubro, na Semana do Idoso. Então já tem novidades sendo elaboradas e um monte de outras coisas muito legais aqui para poder anunciar, que tá em andamento. Lembra quando eu falei em novembro, quando eu voltei da minha missão, que tinha um monte de novidades? Pois é, tem muitas novidades vindo por aí e o canal não vai acabar não, viu, Merineide? Pode ficar ligado aqui. Ó, a Linda Barreto acabou de fazer um outro comentário. Tenho formigamentos quando a pressão está alta. Sim, esse é um outro sinal muito comum. Por que formiga? Tensão, ansiedade, na hora que vai dando esse formigamento, é porque a pressão está batendo muito forte ali nos vasos, nos capilares, e está encostando nos nervinhos que a gente tem na parte periférica. E aí isso pode acontecer nas mãos, nos braços, nas pernas. É completamente esperado de acontecer, porque a pressão está alta. Então não deixa isso acontecer de forma alguma. Quero saber o que pode ser a pressão. Quando durmo, às vezes acordo com dormência. Sueli, aí às vezes não é por pressão de acordar com dormência à noite. Pode ser porque você está prendendo a circulação de um braço. Pode ser porque o movimento está forçando um nervo e isso causa formigamentos. Então isso aí pode acontecer. Tenta observar principalmente a hora de dormir. Se a senhora não está mexendo muito, ficando em cima de algum membro, para poder isso acabar ficando, desencadeando, prender a circulação, prender um nervo, e aí se o nervo fica sem receber sangue porque prendeu a circulação, vai ficar realmente muito dormente.
Agora pode ser por questões de postura, coluna do pescoço, coluna lombar, que também podem causar essa dormência, essa parestesia e queimação. Certo, gostaria muito de morar perto de você. Você é uma bênção, doutor. Obrigado. Que bom, doutor, você já faz parte da família, viu? Deus te abençoe. Que bom, então. Fico muito contente aí com a presença de vocês aqui na página. Eu já fui para UTI com pressão alta 24/14. No senhora. Que isso, Eli? Hoje não tá ficando mais assim não, né? É perigoso, tá bom? Certo, então, acho que vocês conseguiram dar uma entendida nisso. Foco na pressão. Controla essa pressão. Quando você vai no médico e a pressão tá alta e vai com um monte de dores, dificilmente ele vai dar atenção para todas essas dores. Porque isso é sabido. Pressão alta aumentam as suas dores. A gente primeiro tem que tratar a pressão. A gente tem que deixar a sua pressão normal. Pressão tá normal? Ok. O que sobrou agora? Tem alguma coisa doendo? Não, as dores melhoraram. Ah, minha tontura acabou. É por causa disso. Ah, antes eu tinha labirintite. Quando vai ver a pressão tá sempre 14, 15. Então, às vezes não é nenhum tipo de problema. É simplesmente consequências decorrentes de uma pressão mais alta, que deixa tudo mais exacerbado. Então, aí nesse caso, atenção redobrada, mais e mais e mais, pra gente não sofrer com isso. Tá bem? Tem 91 pessoas vendo você. Que bom, sempre sucesso. Pois é, Zé. Não, é bom demais, né? Chegamos aqui até uns 100 e pouquinhos. Deixa eu voltar lá nas perguntas lá agora, que a segunda parte era para poder falar a importância disso pro controle de dores, tá bom? Então, agora a gente falta uns 9 minutinhos, vou responder umas perguntas até a gente chegar com 1 hora de live, tá certo? Então, vamos lá. Doutor, tomo vários remédios para pressão, mas eu só vivo tonta. E os meus pés vivem enfiando em alguma coisa. AVC e também tenho gordura no fígado. Então, não. Toma os remédios direitinho, não deixa a pressão ficar alta. E essa tontura e essas dormências, como eu acabei de falar, é por causa que a pressão está tendo picos, tá? Se tem gordura no fígado, procura um acompanhamento para a gente passar a medicação, para baixar essa gordura no fígado, controlar o colesterol, controlar os triglicérides, para não ter essas consequências, tá? Doutor, eu errei as frases. Eu tenho 63 anos e gosto muito do seu canal. Eu achei sua página e não perco seu programa. Que bom. Me ferrei com os anti-inflamatórios, doutor. Tomava para coluna, tive uma pangastrite, fiz uma endoscopia que acusou, fui ao gastro, que me prescreveu os medicamentos e graças a Deus fiquei curada. É, anti-inflamatório que toma para dor, às vezes você tá tomando anti-inflamatório para dor e na verdade é a pressão que tá causando as dores. Mais uma atenção. Tô ficando nervosa porque não tô conseguindo ver a live por causa da internet. Ô, Chione. E a senhora consegue assistir a live depois da gravação? Na hora que ela fica gravada? Se sim, depois a senhora coloca para poder assistir. Ou tenta dar um upgrade na internet. Arruma uma internetzinha um pouquinho mais rápida para conseguir acompanhar aqui a página. Os tempos estão mudando. Agora, às vezes, a gente nem precisa mais de televisão. Agora a gente consegue ficar muito mais aqui na internet vendo os vídeos, canais, dos assuntos mais diversos possíveis. Então, é algo a se pensar. Boa noite, gosto muito de ouvir suas orientações. Graças a Deus, não tenho pressão alta, tenho muita ansiedade. Fazer o controlezinho dessa ansiedade aí, né, Lourdes? Senão essa ansiedade pode causar o aumento da pressão, tá bom? Atenção com ela. Peguei Covid, não aguento mais caminhar. Ei, ai, Fabiana. Nesse caso, uma coisa interessantíssima, e eu quero falar disso ainda, de um condicionamento respiratório, que é algo útil para a gente fazer atividade física, que é fazer um trabalho de respiração para melhorar o seu condicionamento do pulmão. Uma coisa muito interessante de fazer é soprar balão. Então, arruma um balão, fica soprando, enchendo e soltando ele. Às vezes, na hora que você sopra muito, vai ficar um pouquinho tonta. Com o passar do tempo, você vai começando a ver que você vai continuando fazendo isso, mesma quantidade de balão que você está enchendo, e não vai ficar tonta tanto mais. Porque o seu pulmão vai começando a adaptar e conseguindo fazer isso. E um outro negocinho, que é um aparelhinho chamado Respiron, que tem uma cordinha que você tem que soprar rápido de uma vez, e tem um outro que você tem que puxar. E aí dessa forma você vai treinando e exercitando o seu pulmão.
Quando tem pneumonia, qualquer outra alteração que afeta e agrava diretamente o pulmão, isso pode causar essa perda de capacidade respiratória. O pulmão não consegue mais receber tanto ar quanto antes. Na hora que isso acontece, a gente precisa voltar a treinar o nosso pulmão. Por exemplo, paciente que quebrou a perna, vai ficar com a perna ali engessada, imobilizada por um tempo. Hora que voltar, vai conseguir correr igual corria antes? Não, porque a perna ficou muito tempo parada. O pulmão, quando pega uma doença séria, grave, igual foi esse que a gente está passando, quando pega uma pneumonia, quando tem que ser entubado por qualquer motivo que seja, isso deixa o pulmão prejudicado. E ele não vai ser igual era antes. Então, realmente, a senhora não vai conseguir fazer caminhada, essas atividades físicas tão intensas. Para isso, a gente tem que fazer atividade para o pulmão. E existem atividades para o pulmão. Então, tem esses exercícios que a gente pode fazer, tá? Esses que dá para fazer em casa mais simples é, por exemplo, o balão. Ficar enchendo um balão e esvaziando. Enche, esvazia ele umas 5 vezes, todo dia. Arrumar esse aparelhinho que tem umas bolinhas para você puxar, para poder ir exercitando essa parte de entrada de ar e depois a parte de soltar o ar rápido e forte, para assim ir treinando novamente a melhorar essa capacidade respiratória, a capacidade do seu pulmão. É bom você ter tocado nesse assunto, que era uma coisa que eu já queria estar fazendo já há algum tempo. Vou planejar para a gente vir cá falar um pouquinho sobre esse tema aqui na live, para a gente melhorar a nossa capacidade respiratória, porque isso também casa perfeitamente com a parte de dores. Porque se você tem um condicionamento respiratório, cardiorrespiratório melhor, a tendência de ter dores diminui, é muito menor. Então, muita atenção com isso e vai fazendo, que eu acho que a senhora vai ter uma boa melhora. Acordar é por milésimos de segundo, as paredes brancas do quarto ficam de outras cores. Ixi, fica tonta na hora que levanta. Isso aí não é por pressão alta, isso aí é por hipotensão postural. Não sei se a senhora toma alguma medicação, mas pode ser algum dos remédios de pressão que a senhora toma que deixa assim, ou é por conta de uma falta de ajuste disso. Então, o que a senhora tem que fazer é, assim que levantar, senta, levanta devagar, fica sentada um tempo. Depois de um tempo, levanta. Porque na hora que você faz isso, você deixa o seu corpo fazer esse ajuste. Essa tontura, a vista chuviscar, ficar embaçada, às vezes o ouvido faz tum, que é quando a gente vai ficando tonto. Isso acontece por quê? Como que é o ajuste de pressão que eu expliquei para vocês? As artérias e as veias fazendo aquela contração, vasoconstrição ou vasodilatação. Quando você está deitado, a pressão está ali na horizontal, tudo deitadinho, né? Não tem gravidade. Na hora que você levanta, o sangue tem que subir. Subir é difícil, tem gravidade. O coração tem que fazer muito mais esforço para o sangue subir lá para cima. E os vasos estavam todos relaxados. E aí na hora que você levanta, os vasos estão relaxados. Precisa de muita coisa para o sangue subir, porque está muito grande, muito largo. E aí não chega sangue no cérebro na hora que você está levantando. E aí tudo embaraça, as vistas chuvisca, fica tonto. Passa um tempo, vai voltando. Por quê? Porque aí os seus vasos sanguíneos contraíram, fecharam para permitir que esse sangue suba. Então pode ser algum remédio que está fazendo isso. Geralmente o atenolol costuma causar muito isso. Ou todos os beta-bloqueadores, não, propanolol, atenolol, carvedilol, misoprolol. Todos esses geralmente terminam em olol, podem causar isso porque eles são beta-bloqueadores. Eles mexem nesse ajuste dos vasos, tá? Então pode ser por isso. Procurar um médico se você toma um desses remédios e está sentindo isso. Se você não toma nenhum desses remédios para pressão, então nesse caso, importante que você sente antes, vá acostumando a fazer isso e não levante de uma vez. Porque se você levantar de uma vez, tem que dar esse tempo para o seu corpo ajustar para a pressão conseguir chegar lá na cabeça. Tá certo? Pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado e aproveitado as informações aqui de hoje. Tema muito bom, muito importante. A gente pode voltar nele mais vezes, porque tem muitas perguntas que eu não consegui responder. Mas é isso.
Um grande abraço para todos vocês, um grande abraço do Doutor Idoso, e semana que vem, 4 horas da tarde, na quarta e no sábado, pra gente fazer um teste. Quem puder estar lá 4 horas para acompanhar, eu vou agradecer. Mais um outro abraço do Doutor Idoso e tchau, tchau!